Bem-vindo ao meu canal. No final vou responder comentários do vídeo anterior. Vamos então ao verso 27. Daniel capítulo 9, versículo 27. E ele firmará aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Capítulo 9 de Daniel, versículo 27. Resta uma semana, 7 anos, e ele, o anticristo, firmará aliança com muitos por uma semana. Aqui no verso 27, refere-se aos últimos 7 anos, que não se cumpriu. Houve uma lacuna para o tempo dos gentios, a igreja. Vamos tratar por partes este versículo. E ele firmará aliança com muitos por uma semana. A última semana que está em aberto, ele quem? O príncipe, letra minúscula, a besta, do Apocalipse, o anticristo. Não podemos confundir o príncipe do verso 25, o Messias, o príncipe, letra maiúscula, ok? Ele firmará aliança. Entendemos aqui que este líder, o anticristo, fará um acordo com muitos, principalmente com Israel, pois o alvo principal é Jerusalém, o terceiro templo e o mundo, pois este líder quer toda glória e honra para ele. É a personificação do diabo, a antiga serpente, o dragão, no ideal do globalismo, um poder único e não uma globalização que se estende há muito tempo. Abre aspas. O interessante, no decorrer da manifestação de Deus na vida do homem, o Senhor chamou Abraão, formou uma nação para manifestar o seu poder, sinalizou a manifestação da graça em Noé e em Abraão a justificação pela fé, e confirmou em Jesus a salvação para o mundo. Portanto, é pela fé para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade. Romanos 4, versículo 16, Paulo falando ali aos romanos. Eu quero dizer com isto que agora não está em cenário só Israel. Será o mundo todo que terá ajuste e tratamento com a volta de Jesus nesta última semana, 7 anos. É um juízo na terra para aqueles que crêem no anticristo e o seguem. Fecha aspas. E na metade da semana são os 3 anos e meio. Ele romperá o acordo com Israel. Israel não aceitará as mudanças e aí começa a grande tribulação. Mas será um desenrolar diferente, com intervenção de Deus, livrando Israel, semelhante na tirada de Israel do poder do Egito. Aqui aponta para Apocalipse, capítulo 12, verso 14. Dá a entender um livramento para Israel, o remanescente. E Paulo fala em Romanos, capítulo 9, verso 27, um remanescente será salvo. Eu entendo que este remanescente terá livramentos parecido quando Israel saiu do Egito e foram dadas à mulher as 2 asas da grande águia para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo e tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Apocalipse 12, 14. E também Daniel 12:1, mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Deus tem um livro com lista de nomes do povo de Israel. Então aqui está falando para Israel. E desde o tempo em que o holocausto contínuo for tirado e estabelecida a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Daniel 12:11. Esta passagem que Jesus aponta, dizendo assim: quando, pois, virdes, está no lugar santo a abominação da desolação predita pelo profeta Daniel, quem lê, entenda, está entre parênteses aqui, Mateus 24:15. Na semana que vem, na série Sermão Profético, estaremos falando mais detalhes. Enfim, estar no lugar santo, a abominação é o mesmo que estabelecida ou posta, que quer dizer colocado no local, a abominação. Jesus em Mateus apontou para o tempo do anticristo, esta última semana. Veja versos que falam
do mesmo período, metade da semana, relação aos 3 anos e meio. 1.290 anos equivale a 3 anos e meio, quer dizer, 1.290 dias, desculpe, 3 anos e meio, Daniel 12:11. E foram dadas à mulher as 2 asas da grande águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo e metade de um tempo. Apocalipse 12:14. Refere-se a 3 anos e meio, um tempo e metade de um tempo. A última metade que inicia a grande tribulação, recapitulando. 1. Tempo e metade de um tempo, Apocalipse 12:14. 1.290 dias, Daniel 12:11. Metade da semana, Daniel 9:27. Tudo equivale a 3 anos e meio. Está falando do mesmo evento. Fará cessar o sacrifício e a oblação. Enfim, Daniel 9:27 e 12:11 expressam um pouco diferente, mas fala de um mesmo acontecimento. 1. Holocausto contínuo for tirado, Daniel 12:11. Fará cessar o sacrifício e a oblação, Daniel 9:27, falando do mesmo evento, do mesmo acontecimento. E sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Vamos à última parte. O interessante nesta parte, o texto muda um pouco a direção. Asa das abominações, o termo se entende pegar carona, ser conduzido. Asa das abominações dá um sentido simbólico, que lembra voar, está falando abominações seguidas, está no plural, e não uma abominação no monte do templo. Foi o que citei anteriormente. Exemplo, abominações seguidas, que aconteceu. Antíoco Epifânio, né, aquele rei grego, colocou a estátua de Zeus, provocou a revolta dos macabeus ali dentro do templo. 167 a.C. A revolta de Bar Coqueba, 135, eles queriam colocar a estátua de Júpiter e estabelecer Jerusalém, uma região helenista. Houve a revolta. Domo da Rocha, no Monte do Templo, 638 d.C., que está até hoje. E por fim, próxima será a imagem da besta, que é o ápice do assolador. São abominações seguidas. Agora, destruição do templo 70 d.C. não se encaixa com uma abominação posta no templo. Foi diferente. Jesus falou diretamente aos apóstolos este acontecimento e que ia ocorrer naquela geração. Deu um indício aos fariseus e saduceus, ali em capítulo 23 de Mateus, os 7 ais, dizendo assim: eis que a vossa casa vos ficará deserta, Mateus 23, 38. E em particular aos apóstolos: em verdade vos digo que não se deixará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada, lá em Mateus 24, 2, logo em seguida. A destruição do templo não tem nada a ver com o cumprimento desta última semana, e nem com a volta de Jesus. Enfim, na construção do terceiro templo dos judeus é o ponto de partida. Mas como e onde entendemos que o templo tem que ser reconstruído? Muito bem, está em 2 Tessalonicenses: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Se assentará no templo de Deus. Para se assentar no templo, tem que construir o templo. Abre aspas. Eu ouvi um teólogo e professor de hebraico, ele leu um documento que tramita no parlamento de Israel. Este parlamentar se chama Nissim Vaturi. Inclusive relata que esteve no monte do templo e diz que é necessário a construção do terceiro templo. De muito tempo existe já o Instituto do Templo e há muito tempo eles estão se preparando. Resumo, vamos lá, vamos voltar.
Primeiro grupo, de 7 semanas, 49 anos, cumpriu-se em 396 a.C., Jerusalém edificada e restaurada. Segundo grupo, 62 semanas, 434 anos, cumpriu em Jesus, total 483 anos. Terceiro grupo, de uma semana, está em aberto. Vai se iniciar quando se revelar o assolador, o homem da iniquidade, o filho da perdição, o perverso, ou iníquo, a besta, o anticristo, que está ligado à edificação do terceiro templo. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, verso 8 e 9. E a besta foi presa e com ela o falso profeta, que diante dela fazia os sinais, com quem enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. E os demais foram mortos com a espada que saía da boca. Apocalipse 19, 20 e 21, que faz ligação. No vídeo anterior, teve um comentário de um seguidor da linha preterista. Eu quero deixar bem claro que não tenho intenção de ganhar dinheiro com o YouTube. Eu fui salvo pela pregação do Evangelho de Jesus há 35 anos atrás. Sou especialista em doutrina dos últimos tempos. Percebo nas redes sociais o quanto a igreja é imatura com relação a esses assuntos e até outros. Minha missão é preparar as vidas e alertar com relação à volta de Jesus. Por isto foi criado este canal. Tenho lido todos os comentários e uma corrente que está contrariando os ensinos que tenho passado. É só vocês verem nos comentários. Vou dizer o seguinte, a vocês preteristas que ensinam que Jesus já voltou, fiquem com o evangelho de vocês, que acreditam neste caminho. E você que está no vento contrário, está no canal errado. Eu sei a minha missão e o evangelho que estou pregando. Você é igual a algumas pessoas que ficam pescando no aquário. Quem sabe, entende. Isso é antigo. Querendo salvar, salvo em Jesus, engana-se a si mesmo. Pensando que está fazendo a obra de Deus, não é esta a missão do povo de Jesus. Vídeos anteriores expus a visão dos preteristas e a sua forma de interpretação, que não nos interessa, pois é uma linha de interpretação que inverte o sentido literal para simbólico, deturpando e mudando o sentido da mensagem. Eu tenho mostrado algumas correntes e forma de interpretação. Em alguns vídeos, basta cada um buscar e escolher. Aqui não é questão de ser criticado, é questão de doutrinas contrárias. E para não ir muito longe, heréticas. Que o evangelho vem sofrendo desde o início. Eu aceito perguntas dentro do tema. Agora, um texto agressivo aos ensinos que tenho passado, aqui não tem espaço. Se o Senhor, que comentou no vídeo passado, entende que eu sigo doutrina de homens e que eu estou fazendo de Cristo mentiroso, isto não te pertence. Não te pertence o julgamento. Se o Senhor não crê no método e corrente que eu creio, então procure se encontrar no teu chamado ou tua missão. Deus conhece o meu objetivo e eu sei o meu chamado. Fique bem claro, mais um comentário contrário, vou bloquear. É um povo que nem é inscrito no canal. Eu nunca escrevi um comentário no canal deste povo. Já entrei nestes canais, analisei e tenho minha posição. Mas não comentei com texto contraditório. Isto não é missão de homem de Deus. Ok? Na próxima semana, vamos falar do sermão profético de Jesus, que tem muita ligação com Daniel, Apocalipse e muito mais. Fiquem na paz de Jesus
Até o próximo vídeo.